Porém, o taoísmo não deve ser considerado como uma revolução contra a convenção, embora ele tenha sido, às vezes, usado como pretexto para a revolução. O taoísmo é uma forma de libertação que nunca acontece através da revolução, pois é notório que a maioria das revoluções estabelecem tiranias piores do que destrói. Ser livre da convenção não é desprezá-la, mas não ser enganado por ela. É ser capaz de utilizá-la como um instrumento em vez de ser utilizado por ela. O Ocidente não tem uma instituição reconhecida correspondente ao taoísmo porque nossa tradição espiritual hebreu-cristã identifica o Deus absoluto com a ordem moral e lógica da convenção. Isso pode quase ser chamada de uma considerável catástrofe cultural, porque valoriza a ordem social com autoridade excessiva, convidando justamente aquelas revoluções contra a religião e a tradição que foram tão características da história ocidental. É uma coisa sentir-se em conflito com as convenções socialmente sancionadas, mas totalmente outra sentir-se desconfortável com a própria raiz e solo da vida, com o próprio absoluto. Esse último sentimento promove um senso de culpa tão absurdo que deve resultar ou na negação da própria natureza ou na rejeição de Deus. Porque a primeira dessas alternativas é essencialmente impossível, como mastigar o próprio dente. A segunda torna-se inevitável, quando tais paliativos, como a confissão, não são mais efetivos. Como é da natureza das revoluções, a revolução contra Deus dá lugar à tirania pior do Estado absolutista. Pior porque não pode perdoar e porque não reconhece nada além dos poderes de sua própria jurisdição. Pois enquanto esta é teoricamente verdadeira em relação a Deus, seu representante terreno, a Igreja, esteve sempre preparada para admitir que, embora as leis de Deus fossem imutáveis, ninguém poderia presumir os limites de sua piedade. Quando o trono do absoluto é deixado vazio, o relativo usurpa-o e comete a idolatria real, a indignidade real contra Deus, a absolutização de um conceito, uma abstração convencional. Porém, é improvável que o trono ficaria vazio se, em um certo sentido, ele já não estivesse. Se a tradição ocidental, de alguma maneira, tivesse apreendido o absoluto diretamente, fora dos termos da ordem convencional. É claro que a própria palavra absoluto nos sugere algo abstrato e conceitual, tal como o ser puro. Nossa própria ideia de espírito, como oposta à matéria, parece ter mais parentesco com o abstrato do que com o concreto, mas com o taoísmo, assim como outros caminhos de libertação, o absoluto nunca deve ser confundido com o abstrato. Por um lado, se dizemos que o Tao, como a realidade essencial é chamada, é o concreto em vez do abstrato, isso pode levar ainda a outras confusões, pois estamos acostumados a associar o concreto com o material, o fisiológico, o biológico e o natural como distintos do sobrenatural. Porém, da posição taoísta e budista, esses ainda são termos para as esferas convencionais e abstratas do conhecimento. A biologia e a fisiologia, por exemplo, são tipos de conhecimento que representam o mundo real em termos de suas próprias categorias abstratas especiais. Elas medem e classificam esse mundo de maneira apropriada para os usos particulares que querem fazer, assim como o agrimensor lida com a terra em termos de acres, um fornecedor em termos de carga ou toneladas e um analista de solo em classes de estruturas químicas. Dizer que a realidade concreta do organismo humano é fisiológico é como dizer que a Terra é uma porção de toneladas e acres.
é dizer que essa realidade é natural, é suficientemente exato que se queremos dizer espontâneas, ou natureza naturante. Mas é totalmente impreciso se queremos dizer natureza naturata, isto é, natureza classificada, arranjada em naturezas, como perguntamos, qual é a natureza dessa coisa? É nesse sentido da palavra que devemos pensar o naturalismo científico, uma doutrina que não tem nada em comum com o naturalismo do taoísmo. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Assim, para começar a entender o propósito do taoísmo, devemos estar, pelo menos, preparados para admitirmos a possibilidade de alguma outra visão de mundo para além da convencional. Algum outro conhecimento além dos conteúdos da nossa consciência superficial, que pode aprender a realidade somente na forma de uma abstração ou pensamento, por vez. Não há dificuldade real nisso, pois já admitimos que sabemos como mover nossas mãos, como fazer uma decisão ou como respirar, mesmo que seja difícil começar a explicar como os fazemos em palavras. Sabemos como fazê-los porque simplesmente os fazemos. O taoísmo é uma extensão desse tipo de sabedoria. Uma extensão que nos dá uma visão muito diferente de nós mesmos daquela que estamos convencionalmente acostumados. E uma visão que liberta a mente humana da sua identificação constringida com o ego abstrato. De acordo com a tradição, o criador do taoísmo, Lao Tse, foi um contemporâneo mais velho de Kung Fu-Tzu, ou Confúcio, que morreu em 479 a.C. Lao Tse é considerado o autor do Tao Te Ching, um pequeno livro de aforismos expressando os princípios do Tao e seu poder ou virtude. A filosofia tradicional chinesa atribui tanto o taoísmo quanto o confucionismo a uma fonte anterior, a uma obra que se encontra na própria formação da cultura e do pensamento chinês, datando de algum momento entre 3000 e 1200 a.C. Esse é o I Ching, o livro das mutações. O I Ching é ostensivamente um livro divinatório. Ele consiste de oráculos baseados em 64 figuras abstratas, cada uma composta de 6 linhas. As linhas são de 2 tipos, divididas, negativo, e inteiras, positivo. E acredita-se que as figuras de 6 linhas, ou hexagramas, foram baseadas nas várias formas cujo casco de uma tartaruga se quebra quando aquecido. Isso refere-se a um método antigo de divinação, no qual o profeta furava a parte de trás da casca de tartaruga, esquentava e então previa o futuro a partir das rachaduras formadas no casco, assim como os quiromantes usam as linhas das mãos. Naturalmente, essas rachaduras eram extremamente complicadas, e os 64 hexagramas eram supostamente simplificações dos vários padrões das rachaduras. Há muitos séculos, o casco de tartaruga caiu em desuso, e em vez disso, o hexagrama apropriado ao momento que a questão é feita ao oráculo é determinado pela divisão aleatória de um conjunto de 50 caules de milefólio. Porém, um especialista no I Ching não necessita necessariamente usar o casco de tartaruga ou os caules de milefólios. Ele pode ver um hexagrama em qualquer coisa, no arranjo randônico de um vaso com flores, nos objetos espalhados sobre a mesa, nas marcas naturais de um pedregulho.
Um psicólogo moderno irá reconhecer nisso algo não muito diferente do teste de Rorschach, no qual a condição psicológica do paciente é diagnosticada a partir de uma imagem espontânea que ele vê em uma complexa mancha de tinta. Se o paciente puder interpretar suas próprias projeções sobre a mancha de tinta, ele terá algumas informações úteis sobre si mesmo, como orientação para a sua conduta futura. Em vista disso, não podemos rejeitar a arte divinatória do I Ching como mera superstição. De fato, um expoente do I Ching pode nos dar um argumento robusto sobre os méritos relativos das nossas formas de tomar importantes decisões. Sentimos que decidimos racionalmente porque baseamos nossas decisões na coleção de informação relevante sobre a matéria disponível. Não dependemos de ninharias irrelevantes como o arremesso aleatório de uma moeda, ou os padrões das folhas de chá, ou rachaduras em um casco. Entretanto, ele pode perguntar se nós realmente sabemos qual informação é relevante, desde que nossos planos são constantemente transtornados por incidentes totalmente imprevisíveis. Ele pode perguntar como sabemos, quando coletamos informação necessária para podermos decidir, se fomos rigorosamente científicos na coleta da informação para nossas decisões. Isso pode levar muito tempo para que coletemos as informações, tanto que o momento para a ação poderia passar, muito antes de o trabalho estar completo. Então, como sabemos quando temos o suficiente? A própria informação nos diz que é suficiente? Pelo contrário, fazemos o trabalho mecânico de recolha da informação necessária de forma racional. E então, somente por causa de um palpite, ou porque estamos cansados de esperar, ou porque é tempo de decidir, agimos. Ele perguntaria se isso não depende de ninharias irrelevantes, tanto quanto se nós estivéssemos jogando os caules de milófilo. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Em outras palavras, o método rigorosamente científico de predizer o futuro pode ser aplicado apenas em casos especiais, onde a rápida ação não é urgente, onde os fatores envolvidos são amplamente mecânicos ou em circunstâncias tão restritas que as tornam triviais. Quase todas as nossas decisões importantes dependem do palpite. Em outras palavras, da visão periférica da mente. Assim, a confiabilidade das nossas decisões repousa, essencialmente na nossa habilidade de sentir a situação, de acordo com o grau cuja essa visão periférica foi desenvolvida. Todos os expoentes do I Ching sabem disso. Eles sabem que o próprio livro não contém uma ciência exata, mas antes, uma ferramenta importante que trabalhará para eles se tiverem uma boa intuição, ou se, como diriam, eles estão no tal. Assim, ninguém consulta o oráculo sem uma preparação adequada, sem passar quieta e meticulosamente pelos rituais prescritos para trazer à mente aquele estado calmo, onde é possível sentir a intuição. Parece, então, que se a origem do taoísmo é encontrada no I Ching, ela não está no livro ele próprio, mas sim na maneira que foi usada e nas hipóteses subjacentes a ela. Pois a experiência em tomar decisões pela intuição
pode mostrar bem que esse aspecto periférico da mente trabalha melhor quando não tentamos interferi-lo, quando confiamos que ele trabalhará por si mesmo, de sujan, espontaneamente, naturalmente. Assim, os princípios básicos do taoísmo começam a se revelar. Existe, em primeiro lugar, o Tao, o indefinível, o processo concreto do mundo, a maneira da vida. A palavra chinesa quer dizer, originalmente, um caminho ou estrada, e às vezes, falar, tanto que a primeira linha do Tao Te Ching contém um trocadilho sobre os dois significados. O Tao que pode ser dito não é o Tao eterno, mas ao tentar ao menos sugerir o que ele quer dizer, Lao Tse diz: havia algo antes de surgirem os céus e a terra, tão calmo, tão vazio, mantém-se a sós, imutável, age em toda parte, incansável, pode ser considerado a mão de tudo sob o céu. Não sei seu nome, mas chame-o pela palavra Tao. E, novamente, o Tao é algo turvo e indistinto, tão turvo. Entretanto, dentro dele há imagens, tão turvas, tão indistintas. Entretanto, dentro dele há coisas, tão foscas, tão confusas. Entretanto, dentro dele há poder mental, porque seu poder é o mais verdadeiro. Dentro dele há confiança. Poder mental é Ting, uma palavra que combina com as ideias de essencial, sutil, psíquico ou espiritual e hábil, pois a própria cabeça parece não ser nada aos olhos, apesar de ser a fonte da inteligência. Por isso, o tal vago, vazio e indefinido é a inteligência que forma o mundo com uma habilidade acima de nossa compreensão. A diferença importante entre o Tao e a ideia usual de Deus é que enquanto este produz o mundo fazendo Wei, o Tao o produz não fazendo, Wu Wei, que é aproximadamente o que entendemos por crescimento, pois as coisas feitas são partes separadas unidas, como máquinas, ou coisas moldadas sem interior, como esculturas. Ao passo que as coisas que crescem dividem-se em partes de dentro para fora. Porque o universo natural opera principalmente de acordo com os princípios do crescimento. Seria muito estranho para a mente chinesa perguntar como ele foi feito. Se o universo foi feito, haveria, é claro, alguém que saberia como ele foi feito, que poderia explicar como ele foi unido peça por peça, como um técnico pode explicar, em palavras, uma por vez, como montar uma máquina. Porém, um universo que cresce exclui totalmente a possibilidade de saber como ele cresce nos termos desajeitados do pensamento e da linguagem. Por isso, nenhum taoísta sonharia em perguntar se o Tao sabe como produz o universo, pois ele opera de acordo com a espontaneidade, não de acordo com um plano. Lao Tse diz: o princípio do Tao é a espontaneidade. Mas a espontaneidade não é uma motivação cega, desordeira, um mero poder do capricho. Uma filosofia restrita às alternativas da linguagem convencional não tem como conceber uma inteligência que não trabalha de acordo com um plano, de acordo com uma por vez e de acordo com uma ordem de pensamento. Entretanto, a evidência concreta de tal inteligência é admissível em nossos próprios corpos organizados inconscientemente, pois o Tao não sabe como ele produz o universo, assim como não sabemos como construir nossos cérebros. Nas palavras do grande sucessor de Lao Tse, Chuang-Tzu, as coisas são produzidas ao redor de nós, mas ninguém sabe a fonte. Elas aparecem, mas ninguém vê o portal. Todos os homens valoram aquela parte do conhecimento que é conhecida. Eles não sabem como avaliar a si mesmos e o desconhecido como meios de atingir o conhecimento.
Isso não é enganoso? Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. O relacionamento convencional do conhecedor ao conhecido é frequentemente tal como a do controlador e o controlado, e assim como a do senhor e do servo. Assim, enquanto Deus é o mestre do universo, pois ele sabe tudo, ele sabe, o relacionamento do tal com aquilo que ele produz é totalmente diferente. O grande tal flui por todo lugar, à esquerda e à direita. Todas as coisas dependem dele para existir, e ele não as abandona. Ele não reivindica as suas realizações. Ele ama e nutre todas as coisas, mas não se assessoreia delas. Na concepção ocidental, Deus é também autocognoscível, completamente transparente a seu próprio entendimento, a imagem do homem que poderia ser. O governante e controlador consciente, o ditador absoluto de sua mente e corpo. Porém, em contraste com isso, o tal é completamente misterioso e escuro, como um zen budista disse há algum tempo. Há uma coisa, acima ela suporta o céu, abaixo ela sustenta a terra, é negra como laca, sempre ativamente funcionando. Richuan, é claro, uma escuridão metafórica, não a escuridão da noite, do negro como oposto ao branco, mas o inconcebível transparente que confronta a mente quando esta tenta relembrar o tempo anterior ao nascimento, ou penetrar suas próprias profundezas. Os críticos ocidentais frequentemente ridicularizam tais visões nebulosas sobre o absoluto, caçoando-as como nubladas e místicas, em contraste com suas opiniões robustamente definidas. Mas como Lao Tse diz, quando o homem superior ouve sobre o tal, faz o melhor para praticá-lo. Quando o homem mediano ouve sobre o tal, às vezes o mantém, às vezes o perde. Quando o homem inferior ouve sobre o tal, rirá alto. Se não rir, não seria o tal. Pois é realmente impossível apreciar o que se quer dizer com o tal sem tornar-se, em um sentido, um tanto quanto especial e estúpido. Enquanto o intelecto consciente está freneticamente tentando agarrar o mundo em sua rede de abstrações, insistindo que a vida seja unida e adequada às suas categorias rígidas, a disposição do taoísmo permanecerá incompreensível, e o intelecto irá se exaurir. O tal é acessível apenas à mente, que pode praticar a arte simples e sutil do Wu Wei, que depois do tal é o segundo princípio importante do taoísmo. Vimos que o I Ching deu à mente chinesa alguma experiência em alcançar decisões espontaneamente. Decisões que são efetivas a um grau que é possível saber como deixar a mente a sós, confiando em seu próprio trabalho. Isso é Wu Wei, desde que Wu quer dizer não e Wei quer dizer ação, fazer, esforçar, empenhar ou ocupar. Para retornar ao exemplo da visão, a visão periférica atua mais eficientemente quando vemos com os cantos dos olhos e não olhamos para as coisas diretamente. Similarmente, quando precisamos ver os detalhes de um objeto distante, tal como um relógio, os olhos devem estar relaxados, não fixos, não tentando ver. Assim também não importa o quanto trabalhamos com os músculos da boca e da língua. Isso não nos permitirá sentir nosso alimento mais intensamente. É necessário confiar no trabalho dos olhos e da língua. Mas quando aprendemos a colocar uma confiança excessiva na visão central, no nítido holofote dos olhos e da mente,
não podemos ganhar novamente os poderes da visão periférica, ao menos que o tipo de visão nítida e fixa esteja, primeiramente, relaxada. O equivalente mental ou psicológico disso é um tipo especial de estupidez, a qual Lao Tse e Chuang Tzu frequentemente referem-se. Não é apenas calmaria da mente, mas não apreensão da mente. Nas palavras de Chuang Tzu, o homem perfeito emprega sua mente como um espelho. Não aprende nada, não recusa nada, recebe, mas não mantém. Alguém diria que ela cobre-se um pouco para compensar uma claridade tão desagradável. Assim, Lao Tse diz de si mesmo: corte o engenho e não haverá ansiedades. As pessoas em geral são tão felizes como se desfrutassem de um banquete, ou como o subir de uma torre na primavera. Sozinho estou tranquilo e não faço signos. Como um bebê que ainda não é capaz de sorrir, abandonado como se não tivesse casa para ir. Todos os outros têm mais do que o suficiente, e eu, a sós, pareço estar na falta. Possivelmente a minha mente é a de um tolo, que é tão ignorante. Os vulgares são brilhantes, e eu, a sós, pareço ser indiferente. O vulgar discrimina, e eu, a sós, pareço ser obtuso. Sou negligente como se fosse obscuro, errante como se anexado ao nada. As pessoas em geral, todas têm algo a fazer. E eu, a sós, pareço inútil e desajeitado. Eu, a sós, sou diferente dos outros, mas valorizo a busca do sustento na mãe. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Na maioria dos escritos taoístas, há um pequeno grau de exagero ou ampliação do ponto que é, de fato, um tipo de humor, uma autocaricatura. Assim, Chuang Tzu escreve sobre o mesmo tema. O homem de caráter vive em casa sem exercer sua mente e executa ações sem preocupações. As noções de certo e errado e o elogio e a censura dos outros não o perturbam. Quando dentro dos 4 oceanos todas as pessoas puderem apreciar a si mesmas, isto é a felicidade para ele. Pesaroso no semblante, parece um bebê que perdeu sua mãe. Parecendo estúpido, circula com alguém que perdeu seu caminho. Tem dinheiro em abundância para gastar, mas não sabe de onde esse veio. Ele bebe e come apenas o suficiente e não sabe de onde veio a comida. Lao Tse é ainda mais enérgico nessa aparente condenação da inteligência convencional. Corte fora a sagacidade, descarte a sabedoria, e as pessoas vão beneficiar-se 100 vezes. Corte fora a humanidade, descarte a retidão, e as pessoas reganharão o amor por seus companheiros. Corte fora a inventividade, descarte o utilitário, e não existirão ladrões e salteadores. Torne-se impassível, estime a sinceridade, subestime o pessoal e reduza o desejo. A ideia não é a de reduzir a mente humana a uma vacuidade estúpida, mas de ativar sua inteligência espontânea e inata ao usá-la sem forçá-la. É fundamental, tanto para o pensamento taoísta quanto para o confucionista, que o homem natural deve ser confiado e, do ponto de vista deles, parece que a desconfiança ocidental em relação à natureza humana é um tipo de esquizofrenia. Seria impossível, na visão deles, acreditar que alguém é inatamente maligno sem descreditar essa própria crença, pois todas as noções de uma mente pervertida seriam noções pervertidas. Apesar de religiosamente emancipada,
A mente tecnológica mostra que herdou a mesma divisão contra si mesma quando tenta sujeitar toda a ordem humana ao controle da razão consciente. Ela esquece que a razão não pode ser confiável se o cérebro não pode ser confiável, pois os poderes da razão dependem de órgãos que crescem da inteligência inconsciente. A arte de deixar a mente a sós é vividamente descrita por outro escritor taoísta, Lietzu, cerca de 398 anos antes de Cristo. Celebrado por seu poder misterioso de viajar com o vento. Isso refere-se, sem dúvida, à sensação peculiar de andar no ar, que surge quando a mente é liberada pela primeira vez. Disse que quando o professor D.T. Suzuki foi certa vez perguntado sobre a sensação alcançada no Satori, a experiência de despertar do Zen, ele respondeu: assim como a experiência ordinária de todos os dias, exceto por estar 2 polegadas acima do chão. Assim, quando indagado a explicar a arte de viajar no vento, Lietzu fez o seguinte relato de seu treinamento sob seu mestre Lao Shang. Depois de o ter servido por 3 anos, minha mente não se aventurava em refletir sobre o certo e o errado. Meus lábios não se aventuravam a falar de lucros e perdas. Então, pela primeira vez, meu mestre me concedeu um olhar e foi tudo. No final de 5 anos, uma chance se deu. Minha mente estava refletindo sobre o certo e o errado, e meus lábios estavam falando de lucros e perdas. Então, pela primeira vez, meu mestre relaxou sua contentação e sorriu. No final de 7 anos, houve outra mudança. Deixei minha mente refletir sobre o que ela quisesse. Porém, ela não se ocupava mais com o certo e o errado. Deixei meus lábios pronunciarem quaisquer coisas que eles gostassem, mas eles não falavam mais de lucros e perdas. Então, finalmente, meu mestre levou-me para sentar no tapete ao seu lado. No final de 9 anos, minha mente dava a rédea livre às suas reflexões. Minha boca, passagem livre ao seu discurso, do certo e do errado, lucros e perdas. Eu não tinha conhecimento, tanto em relação a mim quanto aos outros. Interno e externo foram combinados em uma unidade. Depois disso, não havia distinção entre olho e ouvido, ouvido e nariz, nariz e boca. Todos eram iguais. Minha mente estava congelada, meu corpo em dissolução. Minha carne e ossos todos fundidos juntos. Eu estava completamente inconsciente sobre o que meu corpo se apoiava, ou sobre o que estava abaixo de meus pés. Eu era carregado para esse lado ou para o outro lado pelo vento, como a palha seca ou as folhas que caem de uma árvore. De fato, eu não sabia se o vento me carregava ou eu a ele. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.